Bom dia para quem é de bom dia, esse horário cedo. Estamos levantando junto com o sol, junto com as matas, com os pássaros, com o reino animal, vegetal, mineral, acordando com a mãe natureza. Eu chamo a força da ayahuasca, eu chamo o vento, vem me levar, chamo os caboclos da mata, seus 7 léguas Tupinambá, para fazer a cura curar e conhecer mistérios do meu mar, para seguir o coração, me libertando da ilusão. Eu chamo o clã dos ancestrais, eu chamo o fogo, vem transmutar meus pensamentos, o meu espírito. Eu chamo a força para cantar, para fazer a cura curar e conhecer mistérios do meu mar. Nesse meu mar vou mergulhar, a minha essência vou despertar. Heia, heio, vou sentindo. Heia, heio, vou cantando. Heia, heio, vou subindo. Heia, heio, vou voar. Bom dia, amados. Que delícia, né? Acordar cedo. Marcelo, bom dia. Não sei essa pergunta aí que você fez. Não sei a resposta. Quem sabe é Deus. Então, amados, eu tô aqui por um motivo específico. Essa live vai ser a primeira de uma série de lives essa semana, talvez entre na próxima semana. O fato é que eu acordei hoje com um forte chamado de fazer a leitura do meu livro, O Medo do Sucesso, meu primeiro livro. Já tem alguns dias que eu tenho encontrado com pessoas, que eu tenho recebido mensagens de pessoas que se sentiram muito tocadas e muito transformadas com a leitura desse livro. E aí no domingo eu encontrei com pessoas próximas, com uma pessoa muito próxima, que me falou, né, que deu testemunho dela também de transformação, sobre o medo do sucesso, sobre algumas pessoas que ela influencia. Ontem uma amiga me pediu para fazer a condução de uma constelação sobre o medo do sucesso e hoje eu acordei com esse forte propósito de ler para vocês, de fazer essa travessia juntos, para a gente entrar nesse portal de liberação do medo do sucesso. Eu falo portal e essa é uma palavra muito apropriada porque esse livro, de fato, foi um portal, ele foi uma canalização de um estudo, de um autoestudo que reverbera em muitos corações até hoje sobre esse assunto pouco falado, que é o medo do sucesso, o medo da luz, o medo da felicidade, o medo da nossa grandeza, o medo do nosso estado pleno de ser e estar no mundo.
o medo da nossa força. Então, eu vou começar hoje. Para quem segue o Sincronário Maia, quem não segue pode procurar saber sobre o que é isso. E a gente está na onda encantada do vento, que é a minha onda encantada. O vento significa a comunicação do espírito, a comunicação da alma. Esse hino que eu cantei tem tudo a ver com a onda encantada do vento. E hoje é o dia do meu Kim, é o meu Kimversário, que no Sincronário Maia é justamente o aniversário da pessoa, né? O meu selo é enlaçador de mundos harmônico. O enlaçador, ele é a morte do ego, é o transitar entre os mundos, é a morte e renascimento. Então, é um propósito de morte e renovação, de se renovar, de se ressignificar, de renascer. Eu sempre tive esse chamado e desde que eu comecei a estudar o Sincronário Maia há alguns anos, eu compreendi essa minha natureza, essa minha essência de querer morrer e renascer, de querer me reinventar. Então, hoje nesse dia de enlaçador de mundos, eu quero convidar vocês a morrer e renascer. Renascer numa nova versão, numa nova perspectiva, encarando novos desafios, observando de novos pontos, se permitindo receber o novo. Então, para isso, eu sinto da gente fechar os olhos um pouco, respirar. Vamos abrir o coração para adentrar nesse espaço sagrado dentro de nós, receber o que pode chegar de novo, novos passos, novos movimentos, liberação de tudo que a gente não quer mais, liberação dos pensamentos repetitivos, liberação dos padrões que nos engaiolam, que nos aprisionam, que nos limitam, liberação de todos os padrões que a gente herdou, tudo que a gente não quer mais, desfazer tudo isso, ficar com a nossa essência, com o nosso espaço interior, nosso espaço amplo, infinito, capaz de receber tudo que é novo, capaz de abraçar a nossa grandeza e a nossa força. Arro. Vamos começar essa leitura? Gente, eu estou muito animada para fazer isso. Vou botar meus óculos para a gente fazer aqui esse trabalho profissional. Então, para quem chegou agora, a gente está começando a leitura do livro O Medo do Sucesso. Vamos lá. Começa com essa dedicatória. Para meu filho Guilherme. Meu filho Guilherme. Agradeço aos anjos que moveram 1000 pedras para me colocar no caminho mais uma vez. Agradeço ao meu filho Guilherme que com seu amor puro ilumina meu coração e a minha alma. Agradeço à minha mãe, Alba, e ao meu pai, Chico, por minha existência, por todo o amor e exemplo de integridade. Agradeço às minhas irmãs, Cândida Luz e Flor Violeta, e a meus irmãos, João Riso e Timóteo, pela rede de proteção amorosa que sempre me amparou. Agradeço ao Duca pelo nosso filho e pela amizade de ouro. Agradeço a Dália pelo amor e parceria e a toda a minha família gaúcha pelo apoio incondicional. Agradeço a força da vida que tem me dado tanto o tempo inteiro, me dizendo silenciosamente que estou aqui para ser feliz. Amém. Introdução. Andei tendo uma visão. Ingra, que tinha acabado de publicar um livro, dando entrevistas em programas de TV.
É uma ousadia me imaginar na televisão falando sobre um livro escrito por mim, mas era quase como se fosse outra pessoa e fortalecia a ideia da publicação. Simbolizava um momento significativo de uma possível realidade. Agora que a previsão cumpriu seu papel de me encorajar, está liberada para acontecer ou não. Estou abrindo meu peito e compartilhando meus pensamentos mais íntimos com você. Vá se acostumando, pois essa é uma das regras deste livro, me expor. Com um propósito, que a minha experiência cheia de altos e baixos possa te ajudar a não cometer os mesmos erros e te inspire para a realização plena de tudo que está travado por crenças limitadoras. Como disse, me via lançando um livro, mas essa imagem se desfazia diante da pergunta: sobre o quê? Sempre escrevi e li muito, e sei que meu texto pode ser bem interessante, mas e daí? Costumo escrever sobre diversos assuntos e com estilos variados, e por isso mesmo não conseguia definir sobre o que seria. Escrevia diariamente, guiada por um impulso, e quando tentava imaginar os textos como livro, não me convencia. Tinha que ser algo genuíno, que fizesse a diferença. Um livro que não dependesse do meu momento na carreira de atriz, para empurrá-lo em seu caminho. Me perguntava: contos, reflexões ou a minha história? Não, dessas ideias, contar sobre minha vida era o que parecia menos atraente. Quem vai se interessar? Como minha trajetória pode contribuir para a vida das pessoas? E além disso, acho que não conseguiria me lembrar de tudo. Qual seria o fio condutor? Essa ideia me parecia fluida demais e eu podia senti-la escorrer entre os dedos toda vez que tentava conceber uma abordagem mais consistente. Agora a outra ponta desse fio. Faço parte da ONG Paz Sem Fronteiras, que trabalha pela paz, promovendo seminários e eventos e formando pacifistas graças a muito estudo. Então, estava em São Paulo por motivos profissionais quando soube que teria um encontro promovido pela ONG exatamente no dia que eu estaria livre, 21 de maio deste ano, foi 2016. Apesar de não ter planejado e de estar chovendo torrencialmente, não vi qualquer motivo real para deixar de ir. Estar nesses encontros sempre foi um chamado mais forte do que qualquer pequeno desconforto que muitas vezes vira desculpa para a gente não sair do lugar. Mesmo assim, cheguei lá debaixo de chuva, pisando em lama e me perguntando se tinha sido realmente uma boa ideia. Por causa do tempo, pouquíssima gente tinha chegado até aquele momento e os que lá estavam preparavam uma refeição na grande cozinha do local. Então me sentei diante de Ana Vitória Vieira Monteiro, escritora, dramaturga e dirigente da ONG, para conversar. Poucas vezes, em 3 anos de estudo, a encontrei completamente disponível, sem outros afazeres que exigissem sua presença. Depois de algumas palavras sobre a minha presença em São Paulo, escutei dela a seguinte pergunta: você fez tantas coisas incríveis na televisão, por que você sumiu de cena? Tentei responder, mas só balbuciei, pois não me ocorreu nada minimamente coerente que pudesse ser dito. Claro que essa pergunta já foi feita uma dezena de vezes por onde passo e eu sempre dei 1000 desculpas. Parei para criar cavalos, parei para ter filho, estava descansando, mas dessa vez essas respostas me pareceram infantis e descabidas. Eu sabia que a Ana estava me perguntando o que realmente tinha acontecido. Ela só se convenceria com uma resposta que me estimulasse a refletir sobre os meus atos e suas consequências. Ela queria me ver pegando as rédeas, reconhecendo os caminhos percorridos e sentindo o poder de mudar meu rumo, caso eu quisesse. Se tiver autorização, ainda vou escrever um livro sobre as minhas experiências nesse grupo. Eu escrevi, é a natureza oculta e iluminada. Por ora, vamos ficar com a pequena grande história de como este livro foi plantado dentro de mim. Depois de alguns poucos minutos me ouvindo narrar minha trajetória, ela disse: isso é medo do sucesso.
Você deveria contar sua história para outras pessoas e para você mesma, mas faça isso com verdade. Abra seu coração e conte tudo. Naquele instante, senti profundamente o motivo de estar ali naquele dia. Foi como se um raio de certeza me atingisse em cheio. A sensação foi tão intensa que as ideias vieram todas de uma vez. Me senti finalmente alinhada com o propósito do livro. Precisava organizar tudo na minha cabeça. Passei os dias seguintes revivendo minha história em pensamento. Revisitei cada fase, checando a veracidade do diagnóstico feito pela Ana Vitória. E acredite, depois de quase uma semana obcecada com o filme da minha vida, cheguei à conclusão. Realmente eu tinha sido vítima de mim mesma e do medo do sucesso. A conclusão foi dolorosa e a ideia de falar sobre tudo o que aconteceu era extremamente desconfortável. Resolvi encarar. Comecei a escrever e as palavras vinham como se eu estivesse lendo, muito rápido e de maneira muito incômoda também. Me pôr do avesso era como me desnudar em praça pública, mas não tinha mais volta. Para meu espanto, a história foi se materializando sem deixar espaço para dúvidas. Escrevi 20 páginas em poucas sentadas e parei. Resolvi dar um tempo e checar se aquilo valia a pena antes de ir adiante. Alguns dias depois, na Flip, o encontro literário anual que acontece em Paraty, pedi ao meu amigo escritor Newton Canito que desse uma olhada. Ele adorou. Mas meu medo do sucesso marcou presença me dizendo: bobagem, ele sempre gosta do que você escreve porque é seu amigo. Agradeço ao Newton que inúmeras vezes me encorajou e me ensinou. Apesar de insegura, passei um tempo escrevendo esporadicamente, até que, no dia 18 de julho, estava em Porto Alegre e resolvi procurar o amigo Ivan Pinheiro Machado, editor da LPM Editores, para pedir uma opinião. Nós nos encontramos num café e conversamos por 2 horas sobre o tema do meu livro e outros assuntos. Ele foi muito atencioso, mas fez questão de deixar bem claro que daria uma opinião como amigo e só. Enfatizou com muita delicadeza que leria quando pudesse e sem nenhum compromisso. E nem precisava, pois eu realmente estava pisando em ovos e achava um sonho distante alguém comprar meu projeto. Voltei para o Rio e esqueci a ideia. Exatamente 10 dias depois, estou em casa, empenhada em escrever um roteiro de série infantil e me deliciando com isso, quando recebo uma mensagem pelo WhatsApp. Li cuidadosamente o teu texto. Gostei muito e acho que podemos conversar. Te ligo à noite, pode ser? Bem, passei o dia dando saltos de alegria por dentro. Aquilo possivelmente daria samba e eu mal podia acreditar. Imagine você o que senti quando ele me contou que no meio da loucura de um dia cheio, tinha parado uns minutos para dar uma lida rápida no meu livro, para cumprir a promessa, mas acabou grudado no meu relato. Eu realmente não cabia em mim de tanta alegria pelo que estava escutando. Resolvi então sepultar de vez a insegurança e cumprir a minha missão. Você vai perceber que neste livro cito alguns nomes. Procurei fazer isso com todos que participaram da minha história no que diz respeito ao medo do sucesso, mas falando sempre das minhas questões. A ideia foi expor apenas a mim, revelando minha experiência para que você possa extrair dela algum aprendizado. Acho importante nomear, dar o crédito. Não abri meus caminhos sozinha. Houve facilitadores que merecem ser citados e eu faço isso com gratidão. Sei que nenhum encontro acontece por acaso e toda vez que dou crédito a alguém, sinto como se legitimasse e potencializasse o presente recebido. Vejo como uma oportunidade de reconhecimento e de retribuição. Alguém que facilitou uma ideia, ou me apresentou um amigo, ou me deu uma oportunidade de trabalho, um parceiro de vida, ou alguém que me abriu as portas. Estendo o agradecimento a todos que não foram citados, mas que, com atitudes aparentemente boas ou não, contribuíram para a construção de quem eu sou. Com esse sentimento, agradeço a Ana Vitória e à atriz Leona Cavalli
por manterem um estudo que tem sido o caminho para o meu despertar. Também agradeço a luz compartilhada com todos os amigos da ONG Paz Sem Fronteiras, a inspiração recebida dos colegas de profissão e de todos os irmãos das mais variadas tribos que me ajudaram a continuar me ajudando de muitas formas e me alimentando com sua energia e exemplo de vida. Ao contar minha história, analiso alguns fatos do ponto de vista psicológico ou espiritual, como preferirem chamar. Peço licença aos mestres para fazer isso. Nunca fiz análise nem fui estudante dessa área de forma convencional, mas tenho amigas terapeutas maravilhosas que ao longo da minha vida, por meio de simples conversas, me transmitiram conhecimentos profundos sobre o assunto. Também sou uma leitora apaixonada de filosofia, de ciências, especialmente de física quântica, de espiritualidade e de pensamentos de pessoas que dedicaram suas vidas ao estudo da alma, da mente e do comportamento humano. Acho que tantos indivíduos e culturas inteiras se dedicam a estudos profundos sobre nós e isso não deve ser desperdiçado. Já escutei a reclamação de que a vida não tem bula ou não tem manual de instruções, mas na verdade há sim. Estudos incríveis sobre o funcionamento das energias, dos pensamentos e do nosso corpo estendido. Está tudo aí, disponível para quem quiser. Realmente não acho inteligente descartar o que já foi observado por várias gerações e os incríveis exemplos de vida para começar do zero na minha breve existência. Aliás, partindo do princípio de que somos uma continuidade da evolução, é valioso um estudo fino sobre esse bastão que estamos pegando para darmos novos passos e entregá-lo carregado de novas experiências como contribuição para as próximas gerações. De qualquer forma, sou apenas uma amadora no melhor sentido da palavra e observadora de mim mesma. Tenho ferramentas e convivência suficiente para me analisar e você pode se espelhar e refletir sobre si depois de me... Tenho ferramentas e convivência suficiente para me analisar e você pode se espelhar e refletir sobre si depois de conhecer a minha história. Mesmo assim, busquei o aval fundamental das amigas e psicanalistas Cristiane Ganzo e Denise Ganzo Aertes, da Bororó 25, que chegaram aos 40 minutos do segundo tempo para avaliarem minha autoanálise e dizerem se era plausível ou se eu estava ficando louca. Qual não foi a minha imensa alegria ao saber que não só elas a avalizavam completamente, como me trouxeram importantes elementos de compreensão que foram imediatamente incorporados. Eterna gratidão, gurias! Depois daquele primeiro feedback de um editor experiente como Ivan, resolvi me dedicar a este relato sempre que possível. Do dia em que comecei até a sua conclusão foi um pouco mais que 3 meses. E a sensação que tinha escrevendo este livro é que ele estava pronto dentro de mim. Eu só abri as portas para ele chegar. Antes mesmo de ser publicado, a sua realização já está me dando uma felicidade tão imensa que transborda para tudo o que faço. Um milagre, a cura. Tudo que temos e desdenhamos nos é tirado. Inconscientemente fazemos o pedido. Estamos em constante diálogo com o universo. Ingra Liberato. Era o mês de maio deste ano de 2016. Um dos momentos mais importantes da minha vida. Quando, num processo de 3 anos, muitas ilusões haviam sido destruídas pela dura realidade e eu precisava ter muita atenção para não cometer os mesmos erros do passado. Eu tinha mais 15 dias para usar o cartão de crédito, pois, quando a fatura chegasse, não teria como pagar. Não queria e nem podia mais pedir empréstimo, pois o último tinha sido alto e em 2 anos de parcelas com juros estratosféricos, o valor estaria 4 vezes maior. Não podia tirar nem um centavo da conta corrente, porque além de não ter dinheiro, não tinha mais crédito. Quer dizer, em 15 dias chegariam todas as contas e eu não tinha ideia de como as pagaria. Mas tinha fé.
Sempre tive. E naquele momento precisava abrir caminhos que não existiam nem em sonho. Pela primeira vez, a escassez tinha sido duradoura e apavorante. Com certa frequência acordava à noite e a preocupação com as dívidas do mês seguinte se materializava em sensação de sufocamento. Perdia o sono e sentia muita vontade de chorar. Não por me sentir vítima, mas por cansaço emocional. Queria ajudar nos custos de roupa de inverno e da escola do meu filho, mas não tinha nenhum dinheiro, nenhum mesmo. Só dívidas que cresciam a cada dia. Economizava cada centavo, economizava cada centavo. Só não pirei por causa de uma forte busca espiritual que tinha iniciado o processo de despertar. Eu tinha conquistado tanto e jogado tudo fora tantas vezes que precisava ter certeza que dessa vez assumiria toda a responsabilidade por cada passo dado, sem fingir, sem medo de dar certo. No ano de 1991, eu tinha sido uma das grandes revelações da novela fenômeno de público e crítica Pantanal. Estampava a capa das principais revistas e era protagonista da novela do momento, a história de Ana Raio e Zé Trovão. Tinha convites para teatro, cinema e TV. Podia escolher à vontade e, na vida pessoal, era casada com um homem por quem eu era completamente apaixonada. Em 5 anos, joguei tudo para o alto. Recuperei, joguei para o alto de novo. E assim prossegui seguidamente até meus 48 anos, quando a vida finalmente me disse: chega de desperdiçar todas as oportunidades. Se você não dá valor, então não receberá mais nada. Vai experimentar a amargura da escassez de trabalho e de relacionamento amoroso. Se você já desdenhou e perdeu o que recebeu uma única vez na vida, me acompanhe. Vai se identificar com essa história de quem teve o mundo a seus pés e deu as costas sem a valiosa humildade e gratidão. Vamos lá, onde tudo começou. Cheguei ao Rio no final de 1987. Uma colega da faculdade de dança contemporânea estava me convidando para passar o Réveillon na casa de uma amiga dela em Búzios. Havia me convidado. Eu já tinha 21 anos, mas começara a viajar sozinha havia pouco tempo. Meus pais nos criaram com rédeas curtas, apesar de serem artistas e terem uma mentalidade moderna, meio hippie. Só que esse controle não me impedia de fazer as coisas às escondidas. As escapadas secretas incluíam viagens, mas dessa vez eu contei a eles. Afinal, eu morava em Salvador e estava indo para o estado do Rio de Janeiro. Eu era bem rebelde, acabava fazendo o que queria. Mesmo com esse temperamento, nunca havia usado drogas, tinha tido namoros bem estáveis e iniciei minha vida sexual um pouco tardiamente em comparação com as minhas colegas. Mas tinha uma energia tão intensa e provocante que poderia ler na mente de quem não me conhecia. Essa deve ser bem louca. Vou deixar você tirar suas próprias conclusões. Como disse, havia ido passar o Réveillon em Búzios. Ai. Já bebi uma água aqui, gente. Como disse, havia ido passar o Réveillon em Búzios. Fui de ônibus com o dinheiro que ganhara na gravação de um comercial. Meus pais tinham que sustentar 5 filhos e os gastos básicos da família não deixavam possibilidade de viagens como essa. Desci do ônibus numa praça e me deparei com um deslumbrante pôr do sol. Me apaixonei na hora. Pensei, este lugar é o paraíso. Quero viver aqui para sempre. Minha colega tinha as coordenadas para achar a casa da amiga dela e lá fomos nós. Depois de muita informação e caminhadas, chegamos. Deixamos as mochilas num quarto e fomos para a cozinha fazer um lanche antes de sair. Acho que cabe contar que naquela noite fumei maconha pela primeira vez na vida e odiei. Tinha acabado de chegar, estava com a minha energia que salta e grita, esperando o momento de ir para a rua me divertir. De repente apareceu aquela maconha passando de mão em mão e eu resolvi experimentar. Pronto. Primeiro ri por 1 hora sem parar e depois bateu um bode tão absurdo
que caí desmaiada numa cama para acordar só no dia seguinte. Me senti lesada, enganada, idiota. Nunca mais, pensei. Mas aconteceu algumas outras poucas vezes na vida. Sempre experiências ruins. Eu sempre ficava incapaz de qualquer ação e me perguntando por que havia trocado minha linda vivacidade pelo torpor do fumo. Apesar disso, foram dias incríveis. Aquela cidade era linda e mágica. Conheci muitas pessoas e a maioria bem-sucedida, todos muito alegres e camaradas. Decidimos esticar um pouco as férias e passar uns dias no Rio, na casa da mesma amiga Isa, que nos recebeu em Búzios. Ficamos um tempo e depois fomos para outra casa, depois outra e assim passamos todo o verão. Nesse carnaval, desfilei em 3 escolas de samba. Uma baiana de 20 e poucos anos que sabe sambar é sempre bem-vinda em qualquer escola. Saí em cima do carro alegórico na Beija-Flor, numa ala da Salgueiro e na comissão de frente da Mangueira. Nessa última por saber dançar. Foi uma coreografia linda com 8 bailarinas, a glória. Encontrava muita gente que só se divertia e passei o resto do verão indo a muitas festas. Não tinha dinheiro para nada, mas não me preocupava muito com isso. Sempre aparecia um lugar para me hospedar e uma alma caridosa para oferecer uma refeição. Como já disse, éramos eu e minha amiga Carla, colega na faculdade de dança. Ela tinha um amigo, dono de restaurante no shopping Rio Sul. Ele nos ofereceu várias refeições, mas nos ofereceu também cocaína, que eu experimentei algumas vezes. No início achei incrível aquela pessoa, entre aspas, falante e alerta que aparecia dentro de mim, mas não... No início achei incrível aquela pessoa falante e alerta que aparecia dentro de mim, mas não conseguir dormir e a artificialidade do estado de excitação começaram a me incomodar. Essa não sou eu. Essa droga vai me destruir. E foi fácil parar, graças a Deus. Resolvi focar no meu trabalho e voltar ao meu estilo de vida saudável e diurno. Nos muitos encontros desse verão, fiquei conhecendo pessoas de teatro que me disseram que eu poderia fazer figuração em novelas que precisassem de dançarina. Estavam gravando a novela Bambolê na Globo, com direção de Wolf Maia, e lá fui eu me oferecer para ser figuração. Nessa época ainda não existiam as agências de figurantes. Você simplesmente chegava na Globo, que gravava tudo na Rua Jardim Botânico, na zona sul do Rio, e se apresentava. Sempre tinha um lugarzinho para ser figurante, e eu, que dançava, era cheia de atitude e de beleza, só encontrava portas abertas. Marcaram os dias de gravação comigo, e lá fui eu, feliz da vida, ganhar algum dinheiro para passar o resto das férias. Muita produção e muita espera, mas eu estava sempre bem disposta, e quando Wolf perguntou para o grupo de bailarinas quem queria dar uma fala, meu braço foi mais rápido do que meu pensamento, levantando prontamente enquanto meus lábios diziam: eu! A fala era uma única frase e foi inesquecível. Não a fala, mas a sensação de estar muito presente e criativa no momento do ação. Me senti nas nuvens, me senti viva, me senti plena. Voltei mais 1 ou 2 vezes para fazer figuração como corista de um cabaré que na novela era dirigido por Sandra Brea, e Wolf sempre me dava alguma fala. Eu sentia que tinha jeito para a coisa. Me tornei dançarina contemporânea por causa da paixão que tinha pelos espetáculos de dança, a que assistia desde muito pequena. Mas a sensação de plenitude e entrega senti mesmo foi atuando, quase no susto. Um ser superior havia me dado um carinhoso empurrãozinho pelas costas e eu entrei em cena. Preciso aprender sobre atuação, pensei, e comecei a procurar grupos de teatro amador que me aceitassem em alguma montagem, mesmo que eu não ganhasse nada. Só queria aprender. Consegui rápido e entrei também num grupo profissional de teatro infantil chamado Civelu, dirigido pela amada Lupe Gigliotti, atriz, diretora e irmã de Chico Anísio. Claro que no início pegava papéis secundários e com pouca fala, mas à medida que ia aprendendo e evoluindo em cena, ganhava papéis maiores. Foi o que me sustentou por 1 ano.
Assim fui indo, me envolvendo com tudo que aparecia na minha frente. Nessa altura, já tinha decidido trancar o semestre na faculdade de dança e meus pais começaram a se preocupar. Na época não havia celular e eu estava dividindo o apartamento com várias pessoas que eu mal conhecia. Isso sempre foi tranquilo para mim. Sei respeitar o espaço do outro e me fazer respeitar, mas minha mãe resolveu vir ao Rio para conferir. Por causa da experiência em bambolê, conheci alguns produtores na Globo que me contrataram para fazer elenco de apoio como uma jovem estudante na novela Pacto de Sangue, dirigida por Erval Rossano, que me chamava carinhosamente de Branca. Tinha Carla Camurati como professora e eu era uma das alunas dela. Minha mãe chegou e já me encontrou nessa situação de muito trabalho e nenhuma diversão. Depois de uma semana me acompanhando com o valioso amor de mãe, voltou para Salvador tranquila. Aprendi muito sobre disciplina fazendo elenco de apoio. Usávamos aquelas roupas de época apertadas e quentes em pleno verão. Se atores principais esperam horas para gravar, imaginem elenco de apoio. Os produtores e diretores se esqueciam da gente. Eu tinha uma tática. Quando sentia que não iam mais nos usar, ficava bem quietinha na frente do diretor. Em algumas ocasiões, queria só assistir mesmo, mas na maioria das vezes já era noite, o diretor me via, lembrava que estávamos ali à toa e dispensava a gente. Mais tarde, quando me tornei atriz profissional, lembrava dessa época e ficava sempre atenta aos figurantes. Entre uma atuação e outra, eu pegava trabalhos de recepcionista para pagar o quarto. Lembro de um distribuindo aditivos em postos de gasolina. Era das 7 às 10 da manhã e das 7 às 10 da noite todos os dias da semana. Ganhava o que precisava para bancar meus custos e ia para o posto trabalhar entre os frentistas, feliz da vida. Conheci muita gente legal nesse trabalho, pois abordava todos os que paravam para pôr gasolina. Estava bem comigo mesma e tendo várias experiências como atriz, que era o que mais me motivava no momento. Continuava dançando e comecei a fazer aula de canto. As pessoas diziam: "Você não sabe o que quer, não tem foco. Tem que escolher se quer ser dançarina, atriz ou cantora." Eu respondia: "O que der certo primeiro tá valendo. Vou tentando de tudo." Eu realmente me metia em tudo e achava que ficaria uns 10 anos fazendo teatro antes de fazer alguma coisa importante na TV. Estava apenas começando. Nessa época fiz minha primeira peça adulta, Tiradentes, uma superprodução dirigida por Paulo Afonso Grisoli, que reabriu o espaço da Fundição Progresso, um dos maiores centros culturais do Rio, localizado na Lapa. Eu tinha um papel pequeno, mas o elenco contava com muitos atores veteranos, o que atraiu a atenção da imprensa para o espetáculo e me proporcionou alguns elogios da crítica. Nessa época eu tinha começado a namorar o Nuno Léo Maia, um ator bem mais velho do que eu. Quando jovem, eu gostava de homens bem mais velhos. Sempre achei que a combinação da maturidade com a juventude dá muito certo. Ele era um cara tranquilo, na dele. Nós nos conhecemos numa peça comédia caça-níquel, na qual participei para fazer apenas uma viagem, Manaus. Seria um único final de semana, mas tivemos que ensaiar por 2 semanas e viajar para o destino tão longínquo demandou mais uma. Quase um mês de processo que no final nos aproximou muito. Eu estava encantada com o jeitão amoroso e confiante de Nuno. Foi meu primeiro namorado no Rio. Um namoro tranquilo, de ficar em casa ou pegar a estrada Rio Santos, parando para subir em árvores. Às vezes também íamos para Mauá, ficar num sítio isolado, comendo truta e respirando ar puro. As poucas vezes que saíamos em público eram para ir ao cinema. Ele não gostava do assédio dos fãs. E quando eu perdi a paciência com ele, ele dizia: "Você vai ficar famosa e vai sentir na pele como é ruim um monte de gente te olhando e pedindo autógrafo." Ele acertou na profecia da fama, mas errou na previsão da minha relação com os fãs. Sempre gostei do contato olho no olho com as pessoas que admiram meu trabalho. É um momento mágico
em que o fã me alimenta de uma energia muito boa e não o contrário, como Nuno pensava. Mas ele era um cara realmente especial. Tinha essa vida bem pacata com o Nuno e quando não estava com ele o bicho pegava. Corria mesmo atrás de trabalho. Fazia tudo que era teste e participava com dedicação em tudo que aparecia para mim. Mesmo assim ganhava pouco dinheiro para pagar aluguel, comer e me locomover. Andava muito a pé de um bairro para outro. Assim é como economizava no transporte. Conseguia aulas gratuitas de canto e de balé e roupa não comprava nunca, mas vivia bem feliz. Algo me dizia que eu estava no caminho certo e que tudo que realmente precisava conseguiria. Até que um dia um amigo do Nuno, Hervé Pereira, me convidou para participar de uns desfiles do Garota do Fantástico. O Garota do Fantástico era um concurso feito no programa em que o público elegia a garota mais carismática. Eu nunca tinha participado desse concurso, mas participava dos desfiles. Ganhei algum dinheiro com isso, fizemos uma linda amizade e um dia ele me ofereceu para ficar em um dos quartos do apartamento dele no Leblon. Eu já tinha confiança suficiente na nossa parceria para aceitar e lá fui eu. Ele não me cobrava nada, só amizade e alguns minutos de conversa em que me contava suas histórias com o rei Pelé e o rei Roberto Carlos. Ele tinha 2 quadros na parede da sala, 2 fotos emolduradas, cada uma com um deles, bem grandes. Ele amava os reis e eu amava esse amigo. Me ajudou muito com sua generosidade. A amizade dele com Nuno aumentou, afinal ele acolheu a namorada do amigo. E estar sempre com Nuno fazia ele ter muito crédito com as moças bonitas de quem ele precisava para os desfiles. Acho isso muito certo. Amizades que se ajudam e todos saem ganhando. Eu realmente serei eternamente grata ao Hervé. Foi então que a Globo resolveu fazer uma oficina diferente. Eles sempre faziam com cenas de novela, mas dessa vez seria uma oficina de teatro, com textos clássicos e um estudo mais aprofundado. Os professores seriam Denise Bandeira, Carlos Gregório e Beto Silveira. Eu tinha sido selecionada por eles, mas como vivia me mudando, não haviam me encontrado. Um dia eu estava subindo a rua Lopes Quintas e dei de cara com Beto Silveira que me disse: "Onde você andava? Te selecionamos para uma oficina muito importante e não te encontramos. Começou ontem." Eu praticamente implorei para entrar, mesmo com 1 ou 2 dias de atraso. Como eles estavam oferecendo a oficina sem cobrar nada, apenas por acreditar nesses jovens, e o processo todo duraria 3 meses, o Beto aceitou meu pedido e consegui entrar. Foram tempos de muitas descobertas e muita entrega, sem falar que estávamos ali todos os dias estudando sobre atuação, com tudo oferecido pela própria Globo. Eu achava aquilo o máximo. Mal sabia que ainda viria muito mais. Vou pausar aqui um pouco minha história para falar sobre estar aberto para o que vier. Quando eu era jovem, tinha muitos sonhos e poucas expectativas. O mundo à minha volta alimentava meu imaginário, mas isso não queria dizer que eu estaria num lugar similar ao daquelas pessoas. Eu simplesmente as admirava e convivia com elas com muita naturalidade. Falo dos grandes artistas com quem trabalhei nessa fase, não só na TV como no teatro. Assim foi com os Trapalhões, Renato Aragão, Dedé Santana, Mussum e Zacarias. Durante um ano dancei no espetáculo que faziam pelo Brasil e desenvolvi uma amizade com eles que me deixou lindas lembranças. Às vezes também me chamavam para ser elenco de apoio no programa que faziam na Globo, e eu sempre esperava menos do que se apresentava na realidade. Achava que o convite era para uma participação pequena e chegando no set as coisas iam se transformando e eu crescia em cena. Expandia, sem medo e sem censura. Não sabia onde aquilo tudo me levaria e não estava preocupada. Estava vivendo o momento sem o peso de ter que corresponder a alguma expectativa minha e dos outros. Eu não era ninguém e estava de bem com isso. Brincava que era uma retirante nordestina e só queria fazer o meu trabalho em paz, aprender e pagar minhas contas. Essa leveza de presença no agora é o segredo. Não ter expectativa e seguir o coração
vivendo plenamente cada passo dado, é o que permite que a vida flua e se manifeste livremente. Muitas vezes impomos tantas direções e passos que queremos dar que amarramos o destino, não deixando que ele faça acontecer. Acontecer o quê? O que queremos de verdade. Lá no fundo, nosso ser mais sutil sabe o que realmente buscamos, mas nossa mente se ilude facilmente e às vezes atrapalha essa conexão com nós mesmos. E com o passar do tempo, essa distração causada pela mente pode ficar pior. À medida que vamos construindo uma história, começamos a criar padrões de como ela deve seguir, baseados no que todos pensam e, pior, baseado em histórias já vividas por outros. Dessa forma, perdemos a oportunidade de nos abrir para uma história realmente nova e única. Quando iniciamos um caminho, estamos abertos a todas as possibilidades. Por isso, a virada de ano ou uma mudança de casa e de emprego trazem consigo a chama da entrega para o novo, deixando que a vida nos mostre outras direções. À medida que envelhecemos, criamos padrões repetitivos e vai ficando cada vez mais difícil dar essa permissão para a vida acontecer. Passei muitos momentos assim, nadando contra a maré, querendo impor algo que eu achava que devia ser e perdendo grandes oportunidades de expansão da minha capacidade criativa. Naquela época, não. Aproveitava bem cada chance recebida e dizia sim para tudo com força e coragem. Eram pequenos desafios. Vamos ver onde isso vai dar. Então, acaba esse capítulo e temos o próximo episódio, o próximo capítulo, o voo. Eu tô lendo o livro O Medo do Sucesso. Eu comecei hoje, que dia é hoje? Dia 10, né? Acho que sim. Dia 10, terça-feira, dia de enlaçador de mundos harmônico, meu Kim. Estamos na onda encantada do vento. O vento é a comunicação do espírito, da alma. A onda reversa, a onda desafio é a onda do humano. E o Kim humano é o poder do livre-arbítrio, o poder da escolha. Então eu estou me desafiando e convidando a quem quiser fazer essa travessia de olhar para os nossos limites autoimpostos, porque a gente não tem limites, os nossos padrões, nossas dinâmicas ocultas, autossabotadoras, autolimitantes. Vamos olhar para o nosso medo de ser feliz, nosso medo do sucesso, medo da nossa própria força. Então, eu comecei hoje essa leitura, eu vou seguir nos próximos dias. Eu não sei que horário a gente vai fazer isso. Tem quanto tempo que a gente está aqui? Tem uns 40 minutos, né? Vocês querem falar alguma coisa? Deixa eu ver aqui. O Bernardo falou. Grande atriz, mais que isso. A Ingrid é maravilhosa, grande mulher. Vejam o canal dela no YouTube. Obrigada, Bernardo, pela propaganda. Manuel bateu palmas, obrigado. A Raquel precisou se despedir. Vai ficar aqui gravado, viu, Raquel? Depois você volta se quiser. Acho que a Raquel já leu esse livro, inclusive. O Gomes falou, sou muito seu fã. Você é uma grande atriz, obrigada. Aqui o Douglas. Bom dia, Ternana Rai, bom dia. Tinha 10 anos quando começou Pantanal. Lembro que fiquei encantado com a beleza. Parabéns pela leitura. Obrigada. Vamos juntos. Ingra, daquelas mulheres que nascem para ser linda a vida toda. Você está cada dia mais linda, gente. Vocês que são lindos. Isso é o reflexo do mundo interno de vocês. Então, se alguém quiser trazer pergunta para o nosso próximo encontro, para a nossa próxima live,
amanhã. Eu não sei que horário vai ser, mas a ideia é eu fazer na hora que eu puder, acordo, eu sempre acordo cedo, faço essa leitura, deixo aqui gravada e quem quiser pode fazer perguntas no próprio chat da live que eu vou deixar postado, ou pode trazer perguntas para fazer na hora, porque a ideia é eu fazer a leitura e depois sempre vou dar uma olhadinha. Eu acho que eu não olhei tudo agora porque tem muita coisa. Mas vocês podem deixar escrito agora, depois que eu publicar, tá bom? Ah, tô feliz de ter começado essa travessia. Em alguns momentos eu parei aqui para respirar, né? E vai ter muito mais momentos de respiro durante essa história, durante essa narrativa, porque ao escrever eu tive que parar muitos momentos para respirar, porque eu estava revelando coisas muito íntimas. Então é isso. Vamos nos revirar de dentro para fora, vamos exercitar essa transparência, vamos perder esse medo de nos mostrar na verdade do que nós somos, né? Poder arrancar as máscaras e expor a nossa fragilidade, as nossas inseguranças, os nossos medos. Eu percebo hoje que a grande liberação do medo é aprender a andar com medo mesmo. Quando ele aparece, a gente sabe que ele faz parte dessa experiência humana e vai com medo mesmo, sabe? Assume ele, convida ele para estar junto. O medo é sempre algum protetor que chegou na nossa vida em algum momento de dor, algum momento de trauma. Então a gente adquire medo através de alguma experiência dolorida. Então ele chega para nos proteger. Então a melhor maneira que eu tenho visto é acolher esse medo, liberar, dizer para ele que a gente já é capaz de dar conta da vida, de dar conta dos desafios. E se ele permanecer ali, deixa, não tem problema, né? Faz parte da nossa psique, faz parte da família humana. A gente tem que aprender a olhar para ele, não ter medo do medo, porque o que bloqueia a gente é o medo do medo, né? A doença, a patologia está no medo do medo. Se a gente entende que ele faz parte da nossa natureza, a gente vai seguindo e talvez algum dia a gente olhe e nem tenha mais medo nenhum, né? Ele já foi integrado, já se pacificou. É isso, amados. Gratidão também. Bom dia para vocês, viu? Muito bom, muito bom. Gratidão a todo mundo que está aqui e pelas mensagens, pelos corações, pelos beijos, pelas flores, pela energia. Bom dia, amados. Até já.